Vem, Espírito Santo, vem com a força dessa porta eternamente aberta, de onde brota água e sangue, que é o peito de Jesus. Vem, vem, vem chamar os convidados para a festa, Espírito Santo. Vem com a tua água que purifica, que restaura, que dá vida para todas as áreas secas, ressecadas da nossa vida. Mas vem, vem, Espírito, com a força do sangue, o sangue que nos purifica do pecado, mas que gera em nós vida nova, que nos ressuscita, que nos faz nascer de novo pela tua graça do batismo, Espírito Santo. Que esse sangue precioso exorcize a mente, o coração, os pensamentos, os sentimentos, exorcize a nossa vida desde a sua concepção, gestação, nascimento até o dia de hoje, quebrando todo e qualquer jugo de herança negativa que possamos trazer dos nossos antepassados, quebrando todo jugo de maldição, de opressão, de miséria, de doença que trazemos por causa do nosso pecado, pecados não confessados, pecados praticados deliberadamente. Vem, vem nos dar um banho nesta manhã, Espírito Santo, para que estejamos prontos, para que estejamos preparados, para que estejamos entre os convidados do Rei da Glória, que é Jesus Cristo. Vem, Espírito Santo, queremos fazer parte dessa festa, essa festa que não é preparada por homem, mas pelo próprio Pai das misericórdias. Vem, Espírito Santo, vem nos colocar aptos para essa festa, vem trazer para nós a graça que liberta, que cura, que gera esperança, que gera fortaleza, que gera a certeza da vitória. Por mais árdua que seja a batalha, nós não vamos parar. Vem, Espírito Santo, vem nos dar a coragem do enfrentamento, a coragem de ir em frente, a coragem de passar pelo fogo purificador da humilhação, da resignação, até mesmo do abandono, da exclusão total. Vem, Espírito Santo, vem curar a mente de todos os traumas, das perdas. Vem preencher o vazio existencial de todas as feridas que trazemos desde o ventre materno. Vem, Espírito Santo, vem. Oria cantará labara labara imagem que o Senhor me dá são de pessoas que chegaram aqui repletas de espinhos. Foram ataques espirituais, foram situações que vieram contra você, mas que nesta festa da misericórdia Deus vai retirar um por um todos esses dardos, esses espinhos que ficaram impregnados em você e causaram uma profunda dor. Obrigada, Jesus, por essa libertação, por essa cura que o Senhor está realizando neste momento. Obrigado, Jesus, eu quero confirmar essa graça. Deus está fazendo uma purificação cirúrgica em cada um de nós. Cravos, espinhos que estavam na alma, que estavam na história de dor e de sofrimento, na história de luto e de miséria, na história que vivemos até hoje. Deixa Deus passar por todas as áreas da sua vida. Ele está curando você que tinha uma depressão já há mais de 40 anos e que queria tirar a tua própria vida, porque achava que a vida não tinha mais sentido. Deus te liberta desse demônio da morte. Deus arranca esse espinho dessa depressão que já estava encravado em você. Receba essa libertação. Você com um tumor no ouvido do lado direito,
já com perda auditiva acentuada desse ouvido, o sangue de Cristo está gotejando agora sobre toda a área auricular. Esse tumor é dissipado, você recebe já a graça, você já recebe a cura de Deus. Pessoas que vêm chegando para a festa da misericórdia com os pés empoeirados, cansados. Pessoas que têm caminhado muito nesta vida, estão com esgotamento físico e espiritual, o pé cansado, empoeirado, é isso. Pessoas com grande esgotamento emocional e espiritual. Jesus, nesta festa da misericórdia, quer renovar você. Vem beber dessa graça, meu irmão, porque o lado aberto de Cristo jorra como fonte de vida e ressuscita e renova todos nós. Alguém que está tocando nos seus olhos, e é como se existisse um embaçamento na sua vida. Nesta oração, Jesus está tocando nos seus olhos, retirando toda a causa desse embaçamento na sua visão. Obrigada, Senhor, por essa libertação, essa cura física também que o Senhor realiza. Eu quero confirmar, é um banho. Nós estamos recebendo uma ducha de misericórdia. Pessoas que carregavam a culpa, pessoas que se arrastavam na droga, na sexualidade desordenada, numa prostituição dilacerada, pessoas que viviam o pecado como se fosse o bem, como se fosse a solução, como se fosse a sua felicidade, e não sabiam, não conseguiam entender, porque essa sujeira estava deixando você inerte, sem ação. É como se a sua mente estivesse bloqueada. Você já não tinha mais a mentira, a morte parecia ser a vida, parecia ser a verdade, mas Deus está tirando toda essa sujeira. Procura um sacerdote, faça uma boa confissão antes dessa festa da misericórdia. Esses 3 dias é dia de colocar as vestes novas para entrar no banquete que o Pai das misericórdias está preparando. Então Ele dá essa ducha de amor, essa ducha de cura, de libertação. Deus está restaurando matrimônios que já não tinham mais vida conjugal, que dormiam até mesmo em quartos separados, tendo apenas uma aparência de vida matrimonial, onde o demônio estava destruindo toda a tua casa, toda a tua família, por causa do orgulho, da falta de perdão e até mesmo da falta de compromisso do juramento do sacramento matrimonial. Mas Deus está quebrando esse jugo da tua vida. Deus está quebrando essa escravidão. Pessoas com problemas graves na garganta, tumores, câncer na tireoide, receba, é a festa da misericórdia. O Senhor já está dando os presentes. Essa festa é diferente. Jesus quer só o nosso coração. Jesus quer só a nossa presença na festa. Não precisamos dar-lhe nenhum outro presente além da nossa presença, na busca incessante da misericórdia. E Ele dá os presentes. Essas curas, essas libertações são nada perto do que Deus ainda vai te conceder. E não pense você: mas a minha cura não está sendo revelada. A Rogerinha não está falando daquilo que eu quero que Deus fale para mim. Não. Deus está falando com você no teu silêncio. Deus está falando com você nessa entrega. Você quis fazer parte, mas esse querer não era teu, já era convencimento do Espírito de Deus para você fazer a vontade do Pai e do Filho, que é participar dessa festa. Uma pessoa que sentia a veia da sua perna direita, de cima do pé até a metade da perna, e dói muito, você rezava neste momento, você sentiu ali que o lugar estava ardendo, queimando. É obra de Deus.
na sua circulação, nesse inchaço da sua perna, nessa trombose que se instalou ali neste lugar. Jesus está agindo aí. Uma mulher que trazia a mão no peito, você sentia forte queimação, você tem um câncer, mas você vai operar esse câncer, já está marcado. Quando o médico abrir, ele vai dizer a você: não se preocupe, porque não era nada, não tenha medo, tudo pode ser transformado pela oração, até mesmo um câncer aparente pode se tornar um nódulo benigno. Jesus pode operar isso neste momento. Uma mulher que tinha um câncer nas trompas, e você disse: eu vou perder as minhas trompas, e pode ser que eu não consiga engravidar. Jesus está curando você, é festa da misericórdia. O Ironi trouxe para nós: as comportas do céu estão abertas. Jesus está jorrando do céu, graça sobre graça. Então toma posse, sim, diga: eu tomo posse, é para mim, eu tenho um câncer nas trompas, e Jesus está me curando. Obrigada, Jesus, obrigada. Ainda nas pernas, eu vejo uma outra pessoa. Você está em casa, você está com a perna erguida, com aquela gaiola de ferro, os parafusos no seu osso, porque o seu osso não grudava mais, não calcificava. O Senhor está trazendo a cura. Você sente até que parece que a gaiola ficou solta na sua perna, mas ela não está solta não. Quando você voltar ao médico, o médico vai dizer assim: estranhamente o teu osso está calcificado, estranhamente o teu osso grudou, e você vai voltar a ter uma vida normal. Também você que estava pedindo a cura, mulher desse câncer de mama, também uma outra mulher com trombose nas veias, você não tinha cura pela medicina. A festa do Senhor é a festa dos milagres, a festa do Senhor é a festa das honrarias celestiais. Quando a Rogerinha trouxe essa palavra, me veio no coração: continua orando, não para. Quando que uma doença é maligna? Quando eu quero passar ela sem Deus, sem confiar em Deus, ela se torna uma unha encravada, se torna uma doença mortal. Tropeção que fez um hematoma no pé se torna uma doença de morte maligna, se ela for passada sem Deus. Mas qualquer doença, por mais grave que seja, se eu a passo em Deus, ela se torna benigna, porque ela salva. Ela não só me dá a cura aqui nesse mundo, mas ela me dá a cura da vida eterna. Então passe tudo o que passar, passa em Deus. Lembra, o nódulo vai se tornar benigno, o câncer vai se tornar benigno de maligno. Por quê? Porque você colocou ele no coração chagado de Jesus, porque você está passando por essa dor como Jesus passou pelo Calvário, não só pela tua salvação, mas pela salvação de tantos da tua casa, da tua família. Diga para Deus: eu quero passar a minha dor, eu quero passar, Senhor, o meu sofrimento, aquilo Jesus, que eu preciso passar, aquilo que eu preciso passar, eu não vou recuar, eu não vou recuar, porque sei que esse é o meu caminho, porque sei que este é o meu caminho para o céu. Para o céu. Jesus, meu passado, Jesus, meu passado, a tua misericórdia. a tua misericórdia. Jesus, o meu presente, essa festa, Jesus, o meu presente nesta festa, o teu amor. o teu amor. Jesus, o meu futuro a partir dessa festa, Jesus, o meu futuro a partir dessa festa, a tua providência. a tua providência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ouça essa palavra. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: meu filho, vai trabalhar na vinha. Respondeu ele: não quero. Mas em seguida, tocado de arrependimento, foi. Dirigindo-se depois ao segundo, ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu: sim, pai, mas não foi.
O primeiro, responderam-lhe, e Jesus, ou melhor, qual dos dois fez a vontade do Pai? O primeiro, responderam-lhe, e Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça, e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocado de arrependimento para crerdes nele. Silencie um pouco agora. Eu sou o primeiro ou o segundo filho? Aquele que diz, não vou, não posso, não tenho condição, mas depois se arrepende, toma a sua posição e vai em frente e executa a vontade do Pai? Ou sou aquele segundo que sempre digo para o Senhor, sim, pode contar comigo, Senhor. Sim, Senhor, não vou mais pecar. Sim, Senhor, eu não vou mais usar droga. Sim, Senhor, eu não vou mais mentir. Sim, Senhor, eu não vou mais fazer mal para ninguém. E um segundo depois continua fazendo as mesmas coisas, desobedecendo um propósito com Deus. Meus irmãos, nesta festa da misericórdia, nós temos que entender uma coisa: um propósito com Deus não cumprido se torna na nossa vida uma porta de maldição. O diabo é astuto. O diabo conhece toda a nossa vida, mas ele não pode escrevê-la. Quem escreve é o Espírito Santo com o sangue de Jesus para a glória de Deus Pai. Mas o diabo tenta intervir e tenta nos seduzir, porque ele conhece toda a nossa vida, mas ele não pode escrever. Então por isso que ele se torna o acusador. Ele nos convence porque sabe a realidade da nossa vida. Ele não trabalha nas nossas virtudes, ele não trabalha nas nossas fortalezas, mas ele trabalha nas brechas, ele trabalha nas fragilidades, ele trabalha na fraqueza. Então ele sabe o nosso limite, e ele fica ali seduzindo naquela área de fragilidade, para que eu beba aquele veneno, e depois qual é o papel dele? Acusa. Agora olha o Senhor que nos convida para a festa, qual é o papel dele? Primeiro ele mostra o caminho, e o caminho de Jesus é o caminho da cruz, é o caminho da purificação, é o caminho aonde poucos têm a vontade de seguir, porque sabem, tem até gente que diz assim de uma maneira demoníaca, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece na minha frente. Isso é diabólico, gente. É impossível uma pessoa rezar e aumentar as assombrações. O que aumenta é a prova. Mas é que antes você já passava por tudo isso, mas estava cego. Estava anestesiado pela ignorância, estava anestesiado pela vontade humana, estava anestesiado pelo pecado, estava anestesiado pelo vício, estava anestesiado por uma ideologia, anestesiado por uma falsa doutrina, anestesiado por um projeto do poder, do ter, do ser, do querer, estar sempre à frente do outro, vivendo a vida como um processo de eliminação. Eu elimino o outro para que eu tenha o espaço do outro, porque se o outro estiver na minha frente, eu terei um problema. Então eu acabo vivendo tudo o que é o contrário do Senhor. Eu preciso tomar uma decisão. Muitos são os convidados para a festa. Agora escuta esse outro texto. Primeiro, antes de você escutar, bom dia. Cara mal educado, né? Chega e nem cumprimenta o povo. Tudo bem? Agora dá um bom dia para quem está em casa assim. Bom dia, Canção Nova. Bom dia, Canção Nova. Diga assim, você que está em casa também é um convidado, uma convidada para a festa. Diga assim, a mesa está pronta. O banquete está pronto. Diga, vem. A Canção Nova te espera. Não por ela,
mas como a mesa oferecida pelo Senhor, para o teu milagre, para a tua ressurreição. Agora dá um abraço assim: eu quero, eu vou, ninguém vai me tirar dessa festa, nem euzinho. É porque os anjos não, quando Deus te convida, os anjos não podem tirar, sabia? Os demônios não podem tirar, só você que pode se ausentar por vontade própria. Então diga: nem euzinho vou me tirar dessa festa, né? Por nada. Agora olha para o seu irmão e diz assim: a mesa está pronta, o banquete é para você, pode entrar. Diga assim: não queira ficar do lado de fora, essa festa é para você, é para mim. Mas se você fosse a única criatura do mundo, essa festa existiria só para você. Porque Deus te ama. Diga assim para o irmão: você é único, única. Deus te ama. Agora escuta esse texto, é muito importante. Eu quis pegar duas parábolas: a parábola dos filhos, do sim e do não, porque daí aqui a gente traz Padre Jonas Abib, do seu sim, sim, não, não, né? Que foi talvez o calvário do Monsenhor Jonas Abib, esse livro, talvez a dor mais profunda. Eu não sei se, porque foi as duas no mesmo período, se a dor mais profunda foi ter que viver um tempo ausente do amigo Léo, ou se foi o sim, sim, não, não. Mas as duas chagas de Monsenhor Jonas Abib, com certeza, em todas as dores e calvários e sofrimentos que ele passou, está uma na ausência do irmão amado, querido, consolador, confessor, filho, pai e filho ao mesmo tempo que o Monsenhor era pai de Padre Léo, Padre Léo era pai de Padre Jonas. Na mesma medida que Padre Jonas se tornava um filho de Padre Léo, isso é a misericórdia, Padre Léo se tornava filho também. Então, eu quis trazer essa primeira parábola para a gente lembrar: o nosso sim tem que ser sim, e o nosso não também tem que ser sim. Porque o não, muitas vezes, ele é um sim, porque é um livramento. Você vai mandar teu filho pôr a mão na chapa quente, sim ou não? E esse sim, esse não é sim ou é não? É sim de vida, porque se ele pôr ele vai sofrer. É sim de livramento, é sim de proteção, é sim de amor. Agora, para você, se você sabe que pôr a mão na chapa queima, você põe a mão? Vai enganar outra então, porque você continua pecando. Porque você continua fazendo aquelas coisas que toda hora você está lá com a maior cara de pau para o padre, assim: padre, de novo. Eu mesmo, quando eu procuro ir sempre no meu sacerdote, eu acho que tem vezes que ele diz assim para mim: não precisa nem falar, eu já vou te absorver que eu já sei de tudo. É a mesma coisa sempre. A gente bebe sempre do mesmo veneno. E a gente sabe que aquilo é morte, a gente sabe que aquilo é destruição. E por que faz isso? É hora do nosso sim ser sim e do nosso não ser não. Aí vem essa segunda parábola, lembrando que desde o início da história de salvação, Deus se revela como aquele que chama e reúne os seus para estar na sua presença. É Deus que sempre está convidando, não é um Deus distante, mas é um Pai das misericórdias que prepara a mesa e deseja a presença dos seus filhos. Agora escute essa parábola. Jesus tornou-lhe a falar-lhes por meio de parábolas. O reino do céu é comparado a um rei que celebrava as bodas do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outro ainda, dizendo-lhes: dizei aos convidados que já está preparado o meu banquete. Meus bois e meus animais cevados
estão mortos, tudo está preparado, vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se um a seu campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mãos de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois aos seus servos: o festim está pronto, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelo caminho e reuniram todos quantos acharam, maus e bons. Quando eu leio esse texto aqui, eu penso assim: maus e bons. Eu falei, eu não vou ficar fora de jeito nenhum. Se ele chama até os maus, eu vou também. Fala para o irmão, você não vai ficar fora do chamado de Deus. Diz assim, você só vai para o inferno se você quiser. E pergunta para o irmão, você quer ir para o inferno? A resposta é sim ou não? Sim ou não? Então diga, entra na festa. Não fica do lado de fora não. De modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. Agora, quando você estiver lá dentro, fica assim, ih, aquele lá não pode estar aqui não. Aquele lá não faz parte do nosso time não. Você não está sendo chamado para uma festa para ser juiz não. Você está sendo chamado como um convidado. E todos os convidados não são meus e nem seus convidados, mas do Pai. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhes, meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Meu amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu palavra alguma. Disse então o rei aos seus servos, arrancai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Meu irmão, minha irmã, não adianta eu estar dentro da igreja. Não adianta eu ir à missa. Não adianta eu rezar o rosário todo dia, se eu não tenho propósito de conversão, de mudança de vida. Adianta sim, porque isso é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mesmo a rocha do nosso coração, a rocha da nossa mente, se eu pratico as práticas espirituais, elas vão colaborar pela minha conversão, mas eu preciso fazer a minha parte. Então não é que ir à missa não ajuda, rezar o rosário, muito pelo contrário. Padre Pio dizia assim, é melhor um cristão ficar sem o sol do que sem a Eucaristia. Preste atenção, um cristão sem o sol não tem vida, vai morrer. Nós precisamos da luz para sobreviver. Ninguém consegue viver só nas trevas, não existe meio. Nem via científica a pessoa consegue viver só nas trevas. Ela precisa de luz. Você está lá em coma, o pessoal está botando luz em você. Porque se parar, deixar você no escuro, você morre, apodrece. Você está inconsciente, você está passando por um processo de anestesia. Tem luz em você, porque se tirar a luz vai te matar. E o que o Padre Pio diz? Um cristão é preferível viver sem a luz do sol do que sem a Eucaristia, porque a luz do sol ausente mata o corpo, diz o Padre Pio, mas a luz da Eucaristia ausente torna o cristão com morte eterna. É muito grave isso. Percebam, nesse capítulo 22, versículo 2 diz assim, o reino
É como um rei que preparou as bodas para o seu filho. O reino de Deus é a preparação. Se nós pegarmos do Gênesis, agora há pouco mesmo a gente viveu essa liturgia belíssima do sábado santo, do sábado do batismo, do sábado do exorcismo, do sábado da renúncia, do sábado da ressurreição, do sábado da luz, aonde se acendeu o círio pascal, encerrando a missa única de 3 dias, que é um tríduo, que começa na quinta e vai terminar no sábado, à noite, na ressurreição, celebrada a ressurreição de Cristo, para depois vivermos a Páscoa no domingo. Então percebam, mesmo vivendo esses dias, a gente percebeu que essa liturgia, ela traz toda essa história da palavra de Deus. Foram 8 leituras, se não me engano, 8 salmos, mas todas reportando um Deus misericordioso, que desde o início de tudo, tem um banquete preparado para os seus filhos, e no entanto, os seus filhos preferem lavagem dos porcos, do que o banquete celestial. Deus não só prepara, nós vemos pela palavra, todo esse processo, não só anuncia, mas Ele também traz todas as vantagens que temos de viver esse processo da festa. A festa, meus irmãos, está pronta, o banquete já foi preparado, tudo está disposto, e isso revela uma verdade central da nossa fé: a iniciativa sempre é de Deus. Deus, por mais que eu vire as costas, por mais que eu não queira participar do banquete, Deus está pronto, Deus está ali de braços abertos, para me receber, para me colocar de novo no banquete. A festa que somos chamados, não começa com um homem, começa com Deus. Isto é, Deus prepara tudo, Deus prepara a mesa, Deus prepara o alimento, Deus prepara a alegria daquele banquete para todos que nela entrarem. Deus não espera que eu e você estejamos prontos para participar. Diga para o irmão: Deus não te espera pronto, mas Ele chama você para a festa, para te tornar digno, apto da eternidade. Veja, quantas vezes nós falamos também de uma maneira diabólica: preciso melhorar para depois voltar para Deus. Você já está agarradinho com o diabo faz horas, vai ficar mais quanto tempo? Outra frase que eu escuto muito nesses atendimentos, é uma frase que me preocupa muito: eu não sou digno, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A misericórdia não é para os bonzinhos, não, é para mim e para você, essas pestes que somos, essa miséria que somos, não é para quem é tudo certinho. O próprio Jesus vai dizer em outros textos do Evangelho: eu não vim para quem é sadio, vim para os enfermos. Quem aqui é doente? Eu sou doente, nasci doente, e enquanto nesse mundo ficar, eu quero ser doente, dependente da misericórdia. Não quero ser vítima, é diferente, mas eu quero sempre necessitar da misericórdia. Deus vem primeiro, depois vem a transformação. O Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1º, a igreja já começa abrindo as portas assim, do ensinamento da fé para todos nós. Deus, fala assim o catecismo: infinitamente perfeito e bem-aventurado em si, por um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para praticar da sua vida bem-aventurada e participar com essa prática da sua ressurreição. Veja, Deus é perfeito. Eu tenho feito essa reflexão nos últimos tempos. Se eu andar com gente miserável, o que eu vou me tornar? Se eu andar com gente drogada, o que eu vou me tornar? Se eu andar com gente prostituta, o que eu vou ser? Se eu andar com ladrão. Agora, se eu andar com santo, o que eu vou ser?
Aqui está o segredo. Escolha. Essa é uma das práticas minhas no meu exercício espiritual desse ano. Aliás, eu já fiz um tempo isso e agora eu voltei a fazer, e preciso, porque cheguei num ponto que se eu não fizer, eu vou começar a perder o caminho do céu. É purificar as minhas amizades, por melhor que elas sejam, mas se elas não estão colaborando para a minha santidade, eu preciso me separar delas. Continuo orando por elas, continuo amando elas que eu falo as amizades, continuo colocando cada uma dessas amizades dentro do coração de Jesus, mas não quero mais convivência com elas. Porque se eu continuar convivendo com elas, eu vou me perder com elas, porque elas não têm um propósito do céu, elas têm um propósito pessoal, um propósito de satisfazer os apetites da carne, um propósito de destruir a vida do outro. Eu não tenho esse propósito, o meu propósito é morrer para que o outro viva. Então eu tenho que separar. Estando nos meus e-mails, estando nos meus contatos de celular, eu tenho que tirar tudo. Não se engane, uma brechinha se torna um inferno escancarado na tua vida. Uma brechinha, mas se eu tiver o contato, vai que amanhã depois essa pessoa melhora. Amanhã depois, quando ela melhorar, ela estiver convivendo com os santos que você convive, aí você diz, dá o seu contato de novo, que aquilo eu bloqueei, porque lá você está me levando para o inferno, agora eu já estou no caminho da luz com você. Purifica as amizades, os bate-papos. Outra coisa que está levando muita gente para o inferno e tirando da festa: compartilhar notícias negativas. Putz, fofoca. O dia que você vê alguém se levantar contra uma obra de Deus, contra um eleito de Deus, contra a igreja católica, ou contra qualquer segmento de verdade, de salvação, se afaste dessa pessoa. Esses dias eu escutei, se não me engano foi o padre José Augusto, dizendo que dentro da comunidade Canção Nova, o seu ministério se tornou fortificado quando ele se sentiu isolado. Aí ele entendeu que verdadeiramente ele era um vocacionado Canção Nova. Aí ele foi explicar, ele falou assim, porque aquilo era um caminho para minha purificação, não era castigo, não era abandono. Agora, se eu tivesse fechado a porta, tivesse largado, tivesse ido embora, o que ia acontecer? Eu tinha caído no veneno de Satanás, que queria tirar minha vocação, queria destruir o meu ministério, queria destruir o meu carisma. Isso vale para cada um de nós também. Eu achei tão profundo o que ele falou. Meus irmãos, viver dentro de um ambiente sagrado é mais fácil chegar no céu do que viver num ambiente profano, mundano. Sozinho nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não pense, se eu me isolar, quando eu falo purificar as amizades, é criar amizades novas com pessoas santas, é continuar se relacionando com homens e mulheres do bem. Não é se isolar, eu vou cortar agora, vou ficar só eu sozinho com Deus, vou me fechar. Você nasceu para clausura? Se você nasceu para clausura, glória a Deus, vai lá, mas mesmo assim você não vai ficar sozinho, vai ter outros irmãos e irmãs de clausura lá, que vai ter que estar perto de Jesus com você, então você vai ter que aprender a conviver. A festa não se faz com uma pessoa, a festa se faz com todos, porque Deus chama a todos, não apenas alguns iluminados, ou alguns que se acham idolatrados. Eu sou pronto, eu vivo, eu dou dízimo, eu vou à missa, eu confesso, eu rezo, eu sou digno dessa festa. Você nem na missa vai. Quem é você para dizer isso, Ironi, para alguém? Ironi, você não é nada, você não pode dizer isso para ninguém, Ironi, você não nasceu para ser juiz, você nasceu para ser misericórdia. Felizes os misericordiosos, porque só eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, irmãos, fomos criados para a festa, fomos criados para a comunhão, fomos criados para Deus. Diga assim: eu fui criado para Deus. Olha o que Santo Agostinho diz: fizestes para ti, Senhor, inquieto está o nosso coração, pois ali tu não repousas. Deus me fez para Ele, e eu me sinto sem segurança quando eu não tenho Deus como centro
da minha vida. Forte, fizestes-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto ele não repousar inteiramente em ti. A recusa do homem de participar da festa. Aqui, nesse mundo ideológico, quando a gente fala homem, dá a impressão que a gente está excluindo as mulheres. Aqui, a Bíblia, quando ela fala homem no sentido masculino e feminino, a criação de Deus, tá? Então, não estou excluindo vocês, mulheres. Então, a gente não pode ficar se tornando ideológico na palavra de Deus, não. A palavra de Deus, ela esses dias uma pessoa disse assim, eu torço para os santos, porque a Bíblia diz, sede santos como o vosso Pai do céu é santo. Eu falo assim para a pessoa, você é ignorante mesmo, hein? Pode parar de torcer para os santos então, porque a Bíblia diz, sede santo, não santos, e se não pode pôr uma vírgula na Bíblia, quanto mais um S. Se você não pode acrescentar uma vírgula, também não pode acrescentar uma letra. E o processo ideológico hoje está tirando muita gente da festa, porque eu prefiro a festa da ideologia, a festa dos prazeres da carne, a festa do mundo, do que a festa do sacrifício, a festa da cruz, a festa do coração rasgado de Jesus, que é a festa da misericórdia. O problema não está na ausência do convite, mas na indiferença do nosso coração humano. Quantas vezes também nós recusamos de estar na festa de Deus por causa da distração, do pecado, pela autossuficiência, pelas feridas não curadas? Será que temos vivido como convidado de Deus, ou como escravos do pecado, ou como alguém que ficou do lado de fora e agora ainda quer se fazer de vítima? Deus convida a todos, não tem como eu ser vítima. O entrar na festa, só eu posso dar esse passo. O homem tentado pelo diabo, diz o catecismo da igreja, na marginal 397, deixou morrer o seu coração, e nele deixou morrer a confiança em Deus. Terrível. Quem Deus quer para a festa? Quem a Deus tem, nada falta, ensina Santa Teresa d'Ávila. Então Deus quer todos. Quem tem Deus aqui? Aqui dentro da Canção Nova é fácil, quero vir dizer lá fora. Chega lá no trabalho para não ganhar conta. Quem aqui é de Deus? Senhor, não falo nada, porque se eu falar eu vou ganhar conta. Já ganhou a conta do céu, porque negou a tua fé. Aí chega lá, as pessoas estão falando mal de todo mundo, falando mal da Canção Nova, falando mal do padre, falando mal do papa, falando mal do pregador, falando mal daquela homem de Deus que está lá dentro da igreja, aquela mulher de Deus que está dentro da igreja. E eu digo, é isso mesmo, lá dentro da igreja todo mundo é podre, ninguém é bom não. Já cortei a minha vida eterna, quando eu devia dizer assim, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Quando eu devia dizer assim, não há pecado, ensina o catecismo da igreja, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Então, vem meu irmão, vem, vamos parar de falar mal do outro, vamos rezar? Não, mas daí eu vou perder aquele ambiente, eu vou perder aquele espaço. Não, meu filho, verdade é verdade. Conhecereis a verdade e sereis verdadeiramente livre. A misericórdia que amplia o convite esses dias, a misericórdia está ampliando o convite de Deus, diante da recusa de Deus, não é cancelada a festa. Se você recusa o convite de Deus, a festa não vai ser cancelada, a festa vai existir com você, ou com os prostitutos, as prostitutas, os ladrões, os corruptos, os injustos. Deus vai chamar todos, e vai purificar todos aqueles que aceitarem a purificação. Por isso o versículo 9 desse capítulo 22 diz assim, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas todos que encontrardes. Não é todos que querem não, todos que encontrardes. Aqui está o coração da festa da misericórdia. Se eu entender esse versículo, eu entendo quem é Deus. Eu entendo o que é a misericórdia. Deus não desiste de ninguém, por mais culpado ou pecador que seja, Deus não desiste. Eu vou perguntar para você, agora nós estamos num processo de uma guerra, e ela é muito mais ideológica do que disputa de território.
ela é muito mais voltada pelo processo ideológico do líbido dominante, que é a ânsia do poder, da economia, do que na defesa do direito da vida de alguém. Nesse processo ideológico, essas pessoas que estão promovendo a guerra, não vou falar do lado de lá nem do lado de cá, senão a gente vai dizer, o cara lá está defendendo um e condenando o outro. Dos dois lados, os cabeças dos dois lados da guerra, eles estão condenados? Sim ou não? Não. Se eles se arrependerem e voltarem para a misericórdia, eles vão ser mais dignos do que nós, porque a quem muito é culpado, muito mais será perdoado. Então eu não posso condenar ninguém. O que eu tenho que fazer? É fazer a diferença. Eu tenho que ser luz. A misericórdia é o amor que vai ao encontro de quem ficou de fora, ou de quem aparentemente não parece ter direito de salvação. Não há pecado algum, artigo 982, por mais grave que seja, que a igreja não possa perdoar. Isso significa o quê? Nenhum passado te exclui. Nenhum passado, por mais terrível que você tenha vivido, te exclui de Deus. Nenhuma queda te desqualifica. Nenhuma ferida te impede de entrar no reino de Deus. Santa Faustina Kowalska diz assim: quanto maior o pecado, maior o direito que tem a minha misericórdia. Ela escreve o que Jesus falou. Isso não é a palavra dela, não, é de Jesus. Quanto maior o pecado, maior a minha misericórdia. A festa não é para os perfeitos, a festa é para aqueles que aceitam ser amados, que vestem a veste nupcial. E qual é o vestido da veste nupcial? É dizer: sim, Deus, eu quero, ajuda-me. Sim, Deus, eu vou para a festa, mas eu preciso da tua misericórdia. Eu estou em pecado, eu estou vivendo uma idolatria, eu estou vivendo na mentira, eu estou escravo de um vício. Eu quero estar na festa. Então quando eu digo eu quero, Deus já começa a me purificar. O diabo já não tem mais parte. O Evangelho também nos apresenta um ponto sério. No versículo 12, o amigo que não era amigo, era inimigo. Aqui, você dá a impressão que o rei está excluindo alguém, não. Contrário. Amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? Lembre-se, quando você vai falar com Deus, o diabo vai junto. Se tiver cadeira do teu lado, o diabo pode estar sentado do teu lado. Já foi falar com Deus, quem foi junto? Capeta. A Bíblia tem vários exemplos de homens e mulheres de Deus. Quando eles se aproximam de Deus, o diabo vai junto. Tem uma santa da igreja chamada Maria de Jesus Crucificado, Miriam Carismática. Eu tenho uma devoção muito grande por ela, de Jerusalém, que na verdade ela não é de Jerusalém, mas ela fugiu para Jerusalém para entrar no Carmelo, porque queriam matar ela. Perdeu o pai e a mãe com 3 anos de idade, foi criado pelo tio que era um bandido, que vendeu ela para um muçulmano, sei lá, que não quero condenar nenhuma raça, que meu Deus, já falei uma palavra que não devia falar, por alguém que era contrário deles, que era bandido da vida deles, né? Vendeu. E aí no contrato lá, o fulano que comprou lá, disse assim, ela não pode cortar o cabelo. Quando eu voltar a buscar ela com 12 anos, ela tem que ter cabelo longo. E aí o tio, 9 anos lá, botou assim, não corta cabelo não, não corta cabelo não, não corta, não, vamos matar e vão te matar, não corta cabelo não. Aí quando chegou nos 12 anos que o cara foi buscar, o que ela fez? Ela raspou a cabeça. O cara cortou o pescoço dela, matou ela, jogaram no terreno baldio, mas ela tinha um propósito santo com Deus. O que ela fez? Nossa Senhora foi lá junto a ela, cuidou dela por meses, até cicatrizar a ferida do pescoço, e disse para ela: agora foge daqui porque querem te matar. Eles não encontraram o corpo e agora estão procurando você. Ela vai ao padre, confessa, dali ela começa a fugir de cidade em cidade até chegar em Jerusalém. Quando ela chegou em Jerusalém, ela entrou no Carmelo, ela era uma bênção no Carmelo. Aí o diabo foi para Jesus e falou assim: deixa eu tomar o corpo dela 40 dias, que você vai ver que ela não vai mais ser fiel a ti. Jesus falou: eu deixo, mas vou avisar ela. E ela recebe uma locução de Jesus dizendo: eu autorizei o diabo, porque ele me pediu, a tomar o teu corpo por 40 dias. Mas lembre do que a minha mãe te ensinou: Eucaristia, rosário, palavra de Deus e confissão. Se você manter essas 4 pilastras, o diabo vai se arrepender de ter entrado em você. O que ela fez? Manteve aquilo. Diz que tinha dia que parece que o diabo triturava o corpo dela.
Ela gemia noite e dia de dor, e as irmãs gritavam: Senhor, tira o diabo dela, Jesus, ela vai morrer. E ela dizia assim: sai daqui, suas filhas de Satanás, deixa eu passar, eu estou torturando o diabo, não é ele que está me torturando não. Ela torturou o diabo. Não deu uma semana, o diabo gritava e as irmãs escutavam: me tira desse corpo, Jesus, essa mulher está me triturando com a Eucaristia, com o rosário, com a palavra e com a confissão. Deu 40 dias, o diabo vazou. E aonde ela chegava, se o diabo estivesse ali, vazava. Maria de Jesus, lê a história dela, não posso contar aqui, não tenho tempo hoje, viu? A veste nupcial representa o que então? Conversão, vida nova, graça santificante. Por isso o catecismo da igreja diz: a justiça comporta a santificação de todo ser. A justiça e a misericórdia são inseparáveis. São João Paulo II diz: não tenhas medo de abrir o coração e encarar as portas do coração de Jesus, que escancaradas estão para você entrar. A festa começa agora. Quem está pronto para a festa aí? Ninguém. Se você estivesse pronto, você não estava aqui. Eu não estou. Eu não estou. Você está? Se cair um raio na tua cabeça agora, você está pronto? Você está pronta? Então pensa bem, ninguém está pronto, mas todos somos convidados. Então quem quer entrar na festa? Eu. E aí vem a veste. A festa é apenas uma realidade futura, mas começa já com a Eucaristia, com a confissão, na vida de comunhão, na experiência da misericórdia. Apocalipse 19:9, felizes os convidados para a ceia do Senhor. São Padre Pio. E aí eu concluo para a gente rezar. Seria mais fácil o mundo viver sem o sol do que sem a Santa Missa. Citei no começo, quis terminar com isso. Deus quer que a gente tome uma decisão. Não podemos mais enrolar Deus. Ou vai ou racha. Lá no Rio Grande do Sul diz assim: ou troteia ou sai da estrada. Para de ser espírito de tranca-rua na vida dos irmãos. Você não vai e não deixa espaço para os outros ir. A pergunta não é se Deus convida. A pergunta hoje, que abrimos essa festa da misericórdia, é: você aceita participar da festa? Se você aceita, Deus te espera. Diga comigo, fica de pé. Ergue a sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, eu me reconheço que muitas vezes recusei o teu convite, distraído, ferido, fechado em mim mesmo. Mas hoje eu escuto essa palavra, a tua voz novamente entra em mim. Eu quero entrar, eu estou decidido a colocar as vestes nupcial, e sei que essas vestes são o meu sim. Reveste-me com tua graça, cura meu coração, conduz-me à alegria da tua presença. Eu aceito o teu convite, Jesus. Dá a mão para quem está ao seu lado agora. A festa não é para um, é para todos. Segure na mão de alguém, para você ter certeza que você não está sozinho nessa festa, mas que do teu lado existe alguém que, com a tua ajuda agora, também vai sobreviver a toda a fúria do demônio. Lembra que nessa festa tem alguém que não é convidado, que vai por intrometido. Quem é esse que vai ser cortado e lançado nas trevas? É o próprio demônio. Mesmo no banquete que Jesus prepara com a misericórdia, o demônio está ali atormentando. Não dê espaço. Simplesmente ore e vigie. Confesse e comungue. Ore e vigie. Confesse e comungue. Deus está libertando pessoas de tormentos mentais,
pessoas com perdas de memória acentuada, mente que foi tão bombardeada por tanto sofrimento, que já não conseguia raciocinar, que já não conseguia mais projetar, ter sonhos, ter projeto de vida, que já não conseguia mais nem rezar direito. Deus está libertando a tua mente. Oria cantará Deus está tocando agora. Pessoas com o coração infartado, pessoas com a coronária obstruída, pessoas com problemas na via aorta. Deus está curando o teu coração. Eu vejo uma criança sendo curada de uma doença gravíssima. Essa criança precisava de um transplante de coração. Seus dias estavam terminando, porque a espera por um coração compatível estava longa. Mas Deus está agora cirurgicamente tirando o coração doente dessa criança e dando um coração novo, porque você pai, você mãe, você família resolveu entrar na festa, e a festa é a festa dos milagres. A festa da misericórdia não é uma festa que condena, mas é uma festa que liberta. A festa da misericórdia não é uma festa que faz acepção de pessoas, mas que acolhe todos os que nela querem entrar. Oria cantará labária, labária, Deus está curando pessoas com osteoporose. Receba a cura. Pessoas com hérnias, pessoas que já estavam perdendo o movimento do corpo por doenças degenerativas. Receba a cura de Deus agora, de toda a parte óssea, dos ossos descalcificados, dos ossos com metástase de câncer, dos ossos com desgaste físico. Receba a cura agora. Receba, é Deus que te cura. Oria cantará labaria, coria cantará labaria. A imagem é forte. É de como se fosse um grande rabo de Satanás enrolando a muitas pessoas. E quando nós começamos a rezar, ele desenrolou e saiu de batida. Ele foi embora. O Senhor Jesus fez uma grande libertação nessa manhã, e Ele está nos tirando verdadeiramente das garras, da opressão, do mal que estava enrolando a nossa vida. Esse é o sentido. Pessoas enroladas, que não iam nem para frente nem para trás, nos negócios, na família, pessoas estagnadas. O demônio soltou, porque você começou a orar e clamar a libertação do Senhor. Bendito seja, muitas libertações de pessoas, de seitas esotéricas, de seitas demoníacas, de terreiros, de trabalhos nas encruzilhadas, pessoas que estavam escravos de pai de santo, de mãe de santo, pessoas que faziam trabalhos demoníacos para se dar bem na vida, mas que nesta manhã Jesus diz: vem para a festa. E você está tomando uma decisão, e Deus está te libertando de toda essa escravidão de Satanás, de todo esse rabo da serpente que te enrolava, que te impedia de ver a verdade. As escamas dos olhos caíram, os tapumes dos ouvidos estão caindo. Você está recebendo as vestes nupciais. Você está dizendo sim a Deus e não a Satanás. Você está dizendo sim à santidade e não ao pecado. Você está dizendo sim à vida e não à morte. Oria cantará labara labar. E é como se o Senhor quebrasse. Ele desse um soco e Ele quebrasse prisões espirituais que estavam no meio de nós, pessoas que estavam se sentindo oprimidas, presas. Senhor, Ele com a sua força, a força do ressuscitado, Ele quebrou essa prisão. Bendito seja, Senhor, porque o Senhor coloca abaixo cadeias, prisões, pessoas que se sentiam sufocadas, oprimidas. É como se você sentisse alguém com as mãos na sua garganta, querendo calar você, querendo sufocar, colocando um peso sobre você. Jesus te libertou.
canta balari, xiri canta Diga balari, comigo, ó alabalari. sangue e água, Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós. como fonte de misericórdia para nós. Lava-me agora, Lava-me agora, exorciza-me agora, exorciza-me agora, quebrando toda a escravidão, quebrando toda a escravidão, todo jugo de morte, todo jugo de morte, de miséria financeira, de miséria de financeira, desagregação da família. de desagregação Quebra da família. agora, sangue precioso. Quebra agora, sangue Ó precioso. sangue e Ó água. sangue e água. Quebra agora Quebra agora todo jugo de doença, todo jugo de doença. doença física, Doença física. doença espiritual, Doença espiritual. doenças autoimunes, Doenças autoimunes. doenças alérgicas, Doenças alérgicas. doenças transmissíveis, Doenças transmissíveis. doenças adquiridas por uma sexualidade desordenada. Doenças adquiridas por uma sexualidade. Quebra agora Quebra agora todo esse jugo maldito todo esse jugo e maldito. dai-me a cura. E dai-me a cura. Ó sangue e água, Ó sangue e água. lava agora Lava agora toda a minha mente, toda a minha mente, todo o meu coração, todo o meu coração. o que era escravidão, O que era escravidão, o que era a morte, o que era morte, seja quebrado agora. seja quebrado Eu agora. digo sim. Eu digo sim. Eu entro nessa festa. Eu entro nessa festa. E o Senhor me E purifica. o Senhor me purifica. Eu digo sim. Eu digo sim. Eu aceito a festa. Eu aceito a E o festa. Senhor me cura. E o Senhor me cura. Eu digo sim. Eu digo sim. E receberei vida nova Recebereis vida nova. na misericórdia de Deus. Na misericórdia de Deus. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Mais forte, Jesus, Jesus. eu confio em vós. Eu confio em vós. Levanta Vocês junto com a Rogerinha, bem forte, vai. Não há o que temer se Jesus está. Força, canta junto. Não há força maior. Não há força maior que a Deus pode superar. Não há. Não há o que temer se Jesus está. Não há força maior que a Deus pode superar. Levanta seus braços, estenda a tua mão sobre nós, tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo é capaz para ti. Estenda a tua mão, Estenda a mão no sobre coração. nós, tua graça que envolve Sinta a potência da corações, chaga da pois tudo que é misericórdia. impossível, certo é capaz para ti. Não há o que temer. Não há o que temer se Jesus está. Nada, nada. Não há força maior que a Deus pode superar. Que força grande é essa? É Jesus misericordioso. Não há o que temer se Jesus está. Ele está. Não há Ele é o força Rei. maior que a Deus pode superar. De toda essa festa. Deus está curando câncer de pele. Deus está curando homens e mulheres que tinham sonho de gerar filhos, mas por problemas físicos ou espirituais não conseguiam e travavam um calvário de sofrimento todo mês quando voltava o ciclo. E ali a notícia entre os dois se tornava um luto, um sofrimento, e vocês já viviam quase uma depressão profunda. Deus está libertando e vocês terão filhos para a glória de Deus. Deus está curando o físico, Deus está curando o espiritual, Deus está curando o corpo e a alma, e vocês vão gerar filhos para a glória de Deus. Levanta seu braço lá no alto, como se você quisesse alcançar uma graça. A palavra de Isaías vai dizer que não é o braço de Deus que ficou curto,
São os nossos pecados que nos afastaram da misericórdia de Deus. Então, quando você levanta o braço e diz: eu quero, Senhor, a tua misericórdia. Eu quero o teu perdão, Senhor. Eu quero o seu perdão, Senhor. Você está dizendo a Ele: Senhor, me alcança. Estende a tua mão sobre mim, Senhor, e derrama sobre mim a tua misericórdia. Canta mais uma vez, com as mãos estendidas, lá no alto. Estenda a tua mão sobre nós. É Deus que chega. Tua graça que envolve corações, pois tudo que é impossível, certo É o Senhor que chega. capaz para ti. Prepara, olha, prepara. É Jesus Estende na a tua Eucaristia, mão cheio de misericórdia, que sobre vem nós. até você agora. Tua graça que envolve corações, Ele estende a mão chagada para pois te tudo curar. que é impossível, certo é.